Peguem agora a questão 2 do simulado. Diz assim, ó. A ONU estima em 258 milhões de pessoas morem fora do seu país de origem, o que representa 3,4% da população mundial. Com quase 50 milhões de imigrantes legais ou não, os Estados Unidos têm 15% de sua população formada por estrangeiros. Em seguida estão a Arábia Saudita, a Alemanha com 12,2 milhões de estrangeiros cada, o que representa 37% da população do território saudita e 15% da população da Angela Merkel, Alemanha, do país Angela Merkel. Rússia, Japão, Paquistão vêm respectivamente com 8,1, 1,8 e 1,7 estrangeiros. A Argentina tem 4,9, o Chile tem 2,7 e o Paraguai 2,4. Agora olhem a tabela, ele mostra os anos desde o primeiro censo feito no Brasil com o IBGE em 1940, não que seja o primeiro censo brasileiro, o primeiro censo feito pelo IBGE, até a estimativa de 2018, com o Brasil tendo 208 milhões de habitantes, agora olha o percentual que tem aí, ó. Só 0,75% dessa população é de população estrangeira, ou 0,75 milhões, não está em percentual aí, está em milhões. Mas se você fizer isso em percentual, você vai perceber que isso dá menos de 0,5%. Observaram aí? Então agora veja o que ele perguntou. Levando em consideração o texto e os dados apresentados, assinala a alternativa correta. A letra A diz o seguinte: o número de estrangeiros no Brasil é proporcionalmente maior que da Argentina e do Paraguai. É claro que não. Veja que ele colocou lá que a Argentina tem 4,9%, o Paraguai 2,4%. E se você fizer o percentual do Brasil, vai dar bem menor do que isso. Então está falso a letra A. No Brasil, em razão do tamanho de sua população e a quantidade de estrangeiros, pode-se dizer que há um equilíbrio entre ambos, se comparado aos Estados Unidos e à Alemanha, por exemplo. De novo, falso, porque Estados Unidos e a Alemanha têm um percentual muito maior de estrangeiros do que nós. Falso. As informações do texto e os dados da tabela evidenciam que o Brasil é pouco atrativo para estrangeiros se comparado aos outros países. Essa resposta você pode marcar. Claro, os Estados Unidos, a Alemanha, mesmo a Arábia Saudita e vários outros países têm um percentual bem maior. Isso mostra que o Brasil não é tão atrativo assim para estrangeiro quanto esses países. Claro que se você buscar a história do Brasil, dá para entender bem isso. Os outros itens comentam isso. Então você marcou a letra C, olha o que diz a D. O Brasil, por ser conhecido por ter boas políticas de Estado em relação à migração, tem apresentado historicamente um crescente interesse por parte dos estrangeiros migrantes. Você lembra que isso não é verdadeiro. Nós criamos a Lei das Terras, por exemplo, em 1850. Criamos as cotas, as migrações na Constituição de 34. Então, historicamente, o Brasil criou uma série de restrições aí à entrada de estrangeiros. A letra E diz assim, ó, a política de incentivo à migração, integrando-os à economia, faz dos Estados Unidos se tornem o país mais visado pelos estrangeiros. Embora realmente é um país muito visado pelos estrangeiros, o que está errado aí é que não há uma política de integração desse estrangeiro, perfeito? Lembra da xenofobia. E lembra que o atual governo norte-americano, inclusive, é acusado de xenofobia, colocando uma série de restrições. Ou a continuação da construção do muro entre México e Estados Unidos mostra bem esta situação. Então, a melhor resposta que você tem aí é a letra C. Combinado?